E diz olá, olá, daqui é a Leia, co-criadora da Mukiri, e vocês estão prestes a ouvir a segunda parte do nosso podcast afro-europeu com a temática assédio moral no ambiente de trabalho. Nós vamos continuar a partilhar as experiências que vivemos e a partilhar histórias com vocês. Caso vocês não tenham ouvido a primeira parte, podem encontrar aqui, na plataforma na qual já estão a ouvir essa segunda parte. Nós lançamos há uns dias atrás a primeira parte. Bem-vindos então à segunda parte. Desfrutem muito e um abraço muito, muito grande. Eu tenho aqui outra história para contar, mas antes de contar essa história eu quero só mencionar que isto obviamente não é desculpa, não é? Mas que também é importante nós conhecermos, pelo menos para mim, a nível pessoal, foi importante eu perceber em que ambiente é que eu cresci e entender se eu tinha as ferramentas naquela altura para identificar uma situação de assédio moral como aquela que eu estava a vivenciar. E a verdade é que não. Eu lembro-me que no meu entorno familiar, enquanto eu estava a crescer, a maior parte dos adultos à minha volta passavam por assédio moral. Estavam constantemente a passar. E a forma como eles tinham de lidar com isso, não lidavam, simplesmente fingiam que não acontecia e continuavam a ir trabalhar. O que não quer dizer que, claro, também não tinham esse conhecimento, não tinham esse conhecimento. E eu, quando chego e deparo uma situação com essa na minha vida pessoal, também não soube o que é que tinha que fazer. E também queria mencionar que 90% dos adultos são assediados no ambiente de trabalho e esse dos adultos da minha vida pessoal aqui, refiro-me. Mas isso é muito interessante porque um dos artigos que eu estava a ler e que também vou deixar para outras pessoas lerem é que depois as pessoas assediadas não conseguem, a longo prazo, não conseguem ter uma relação com os seus familiares, com os seus pais, sabes? Fica tudo... está tudo tão relacionado que depois torna-se difícil eles serem apenas eles. Sim. Porque o assédio é tão grande que tu não sabes o que é que tu vais fazer, como é que tu vais fazer as coisas. E um pai que chega de um dia de trabalho onde é assediado com muito stress, a mãe, o irmão, e depois tu ouves um grito e tu não sabes porque é que aquela pessoa está a fazer aquilo e está tudo relacionado. E eu acho que o mais interessante de nós estarmos a estudar isto sobre o assédio é entender que não fomos só as únicas. Exato. Que outras pessoas também passaram, pessoas estão a passar e que está a ser estudado, estão a ser criadas leis e já leis que nós vamos chegar lá para nos fazer entender que a sociedade nós temos que mudar. Exato. E é isso exatamente que estás a dizer. Eu, quando passei por esta primeira situação, eu não sabia o que havia de fazer, não fiz nada. E na minha segunda situação que eu quero mencionar aqui, eu já tinha esse conhecimento, já sabia que aquilo que eu estava a vivenciar era assédio. Então eu aí tomei uma decisão, tive uma atitude diferente. Eu contei, porque pronto, nessa altura eu contei nesta segunda situação, eu contei a pessoas ao meu entorno, pessoas de confiança, que me ajudaram a chamar as coisas pelos nomes e acabei por fazer frente à pessoa que me estava a assediar. As minhas colegas de trabalho, por exemplo, elas iam apontando uma coisinha a outra e dizer isto é muito estranho, mas eu não estava a entender, o estranho não tinha nome, porque eu só soube o que era assédio moral há 2 anos atrás. Não, que tinha nome, exatamente. Sim, como eu. Como eu também, que esta situação que eu vou contar foi bastante recente. Eu tinha uma manager que foi de maneira muito sistemática, ela gritava comigo, e não era só comigo, era também com outros colegas. Ela basicamente tratava-nos como se nós fôssemos inúteis. Ela era extremamente paternalista, extremamente hostil, nada do que fazíamos era suficientemente bom. Ela gostava de nos comparar uns com os outros como se fosse uma mãe narcisista e por aí vai. Inicialmente eu achei que isso fosse só comigo, porque eu e os meus colegas tivemos em períodos, estávamos separados, então eu não via outras pessoas a passarem pelo mesmo, então eu achei que fosse eu. Lá está, sabes e que o problema era eu. Porque isola. Exato. Era totalmente de maneira isolada. Então, o que nós fizemos, o que eu comecei a fazer foi, que também está no livro que nós recomendamos lá no Instagram, que está nos destaques para vocês, caso vocês queiram ver que livro é que é Rede de Sussurros, que é um livro que fala muito de... É um livro que fala sobre 3 mulheres que foram sediadas em ambientes de trabalho, no ambiente de trabalho, em departamentos diferentes, e em como tanto essas mulheres dessa mesma empresa e de outras empresas elas criaram como uma folha de Excel onde elas metiam estes comportamentos que eram estranhos, que desde algo está mal.
Mas Porque não sei o quê. Mas o algo está mal, para que as pessoas entendam, é tu sentes desconforto, tu não te sentes bem com aquela situação. Sim, mas nem sabes dizer exatamente o porquê ou o que é. Ou estás triste, Sim. ou estás muito apagada, ou ficas sem fome, que são exatamente os sintomas, né, a longo prazo que nós mencionamos. Sim, sim. Sim. Esse algo não está bem para que depois criaram essa folha do Excel para basicamente notificar umas às outras, de tipo, ei, tem atenção em relação a isto. No meu caso, desta história que eu estou a contar-vos, não criei uma folha do Excel, mas simplesmente fui falando com os meus colegas, a dizer, alguma vez quando lidas com fulana, essa pessoa já te fez isto e isto? Esta pessoa já não sei o quê. Eu lembro que tu disseste que eu fiquei chocada que as tuas colegas tinham tempo, contavam quantos minutos é que foram à casa de banho, lembras-te? Sim. Sim, elas diziam isso, que contavam, tinham que contar constantemente o tempo, quanto tempo é que demoravam na casa de banho, quanto tempo é que demoravam a almoçar. Ninguém está a dizer aqui almoços de 3 horas, né? Mas, por exemplo, vamos almoçar, um almoço é 1 hora, pode ser que tipo, demores 10 minutos mais a voltar, eu não sei o quê, depois recupera e está tudo bem. Mas a manager tinha-lhes extremamente controladas, o tempo de fazer tudo, e tudo era à base de gritos. E depois elas até gozavam, entre aspas, Elas não sabiam. a brincar, elas diziam-me assim... eu lembro quando eu entrei nesta empresa, elas diziam a rir, das pessoas executivas estava mais ou menos no mesmo nível que esta minha manager na empresa, dizia sim, é que as pessoas aqui no teu departamento não duram muito tempo. E isso é uma red flag bué grande. Só que eu não estava a perceber. E depois que os colegas disseram sim, as pessoas não duram muito neste tempo, porque a pessoa com quem a tua manager direta, as pessoas nunca se dão bem com ela. Nunca se dão bem com ela e houve situações de gritos, de tirar cadeiras, de coisas assim. E então eu comecei a falar com eles, comecei a perguntar, vocês já passaram por isso? Eles disseram, sim, ela é mesmo assim, ela tem um caráter difícil e riam e não é uma questão de caráter difícil, é uma questão de tipo, não são comportamentos... Abuso de poder. Abuso de poder. Não é? Uhum. E eu lembro-me que uma situação que foi muito, muito má eu tive, que eu tive, não fui eu pessoalmente, foi um colega que também tinha que lidar com esta pessoa. O colega, tipo, ele teve que tipo, ficar 3 ou 4 dias de trabalhar porque ele não estava a comer, ele não dormia, ele estava com vômitos, diarreia, de tanta ansiedade que lidar com esta pessoa gerava. Quando trabalhava a horários que não eram horários 8 da noite, 10 da noite estava a fazer coisas de trabalho, ela ligava para ele às 8 da noite a pedir para fazer uma apresentação, ele passava a noite toda para fazer a apresentação, no dia a seguir, isto está uma merda, já não é necessário, isto é uma merda, não vale para nada. E coisas assim. Depois as humilhações eram públicas. Eu lembro-me nas reuniões que nós tínhamos, havia uma reunião mensal, eu não dormia, só com medo dessa reunião, eu não dormia, eu chegava a chorar. Mas espera que eu também vou contar, porque eu também tive, né, a mesma situação. Sim, não, eu vou finalizar, esta depois já te digo, já te passo a palavra, eu chegava a chorar, tinha ataques de ansiedade, vômitos, diarreia também, e eu treinava muito, não é que não... Atenção, eu não estou aqui a dizer, não, vai para as reuniões, não te preparas, não sei o quê. Não estou a dizer nada disso. Há uma diferença em tu te preparares para uma apresentação que vais fazer para os teus superiores no trabalho, e há outra diferença em que tu já não estás a viver, que era o que eu estava a fazer, e repassava as apresentações outra vez e acordava às 4 da manhã para treinar, porque eu tinha medo de dizer uma única palavra que tivesse mal, porque eu sabia que era eu dizer uma coisinha que está mal e ia-se montar ali o fim do mundo. E era o que acontecia. Então, as reuniões fazíamos em espanhol, né? Porque esta empresa também é espanhola, estou em Espanha e tal, e eu domino o espanhol, não sei o quê. Mas eu comecei a ficar tão insegura que eu achava que a forma como eu falava não estava bem, que a forma como eu escrevia não estava bem. É o que é que acontece. Eu ontem li um artigo que a pessoa disse que deixou de saber falar a sua língua, que a língua dela materna era francês, deixou de saber fazer, ou seja, as coisas que são consideradas básicas para ela e que ela fazia naturalmente, ela deixou de saber escrever, de saber falar, Eu fiquei horrorizada. Uhum. E são pessoas que estão há 15, não sei, porque ela já estava ali há mais de 20 anos naquela empresa. E ela não sabia
viver de outra maneira que é só assédio, 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 que ela começou a ter transtornos, que aquilo a longo prazo nós sabemos que o corpo não aguenta. Tu Sim. pensas que o corpo aguenta, mas depois tu vais a ver, não é? E é exatamente isto que ela disse. Sim, sim, sim. E só aqui para finalizar, e já te passo a palavra, Sara, que era assim, eu depois, quando chegava, eu lembro-me, tantas reuniões que chegava, era só eu começar a gaguejar um bocadinho. Sabes o que ela fazia? Ela fazia uma coisa que era o que mais, até hoje, mais me irritava, sério, juro, mais me irritava e que era das coisas mais humilhantes que ela me fazia era isso. As reuniões, muitas vezes, nós tínhamos de levar a cabo, eram de maneira à distância. Então era nas plataformas estas do Zoom, no Skype, o Whereby, etc. Então cada um está no seu espaço de trabalho ou na sua casa e tu estás na reunião, estás a apresentar, mas tu estás a ver os teus colegas, não é? Estás a ver os teus colegas também na videochamada. E ela na videochamada, eu começava a falar, era só começar a gaguejar um bocadinho, ou estar a pensar no que é que eu estou a dizer e tal, que é normal, eu não sou uma máquina, eu sou uma pessoa. Então eu vou entregar as coisas de maneira humana, né? As coisas, as palavras e tal. Eu estou a apresentar, não sei o quê, e assim que estou a apresentar, ela começava a suspirar. Eu via na imagem, não ouvia, mas eu, porque os outros estavam com o microfone desligado, mas eu conseguia vê-la. Ela começava a suspirar, abanava a cabeça e fazia. Aquilo para mim era tão humilhante, porque aquilo para mim, inconscientemente, o que ela estava a querer dizer, tipo, olha, lá está esta miúda que não sabe o que está a fazer. E depois ligava. Não, mas aquilo é para te destabilizar. Sim, aquilo destabilizava-me emocionalmente. E ligava à câmara e já começava a dizer: olha, eu sei que tu tens muitas coisas na cabeça agora mesmo. Mas por amor de Deus, esta vírgula não podias ter posto não sei o que eu pensava. Ou seja, vai pegar em coisas mínimas, específicas para te, não é? Sim, ela ia pegar em coisinhas, sabes? Eram coisinhas e depois aquilo era em público e havia momentos em que ela chegava, gritava, a dizer isto é uma vergonha! Aquilo era em público e ficávamos todos ali a ouvi-la gritar. Sim. Ou comigo, ou com outro colega, e gritava. Depois tinha que ver havia o tal que só havia uma pessoa que podia lidar com, que era lidar com o caráter difícil dela, que ela era tão. Enfim. E essa pessoa que lidava com ela dizia: não, olha, fulana, calma, e não sei o que e tal. Depois começava-se a rir para tentar amenizar o ambiente. Exato. E ninguém ria, tipo, eu não ria, eu cheguei a ver reuniões em que eu estava a chorar mesmo na reunião e limpava assim as lágrimas, tipo, bem rápido, mas eu começava a chorar porque eu não sabia o que é que ia de fazer. Yeah. Eu estava ali e sentia, tipo, eu pensava que humilhante, que humilhação, eu deixo dar este tempo todo para isto, é isto a vida adulta, é isto é que é eu trabalhar e tenho que me submeter a estas coisas, para quê? Por não sei quantos euros por mês. Yeah. E é interessante dizer que por mais dinheiro que tu possas ganhar, não é? Por mais dinheiro que tu possas ganhar, sim, isto epá, não há dinheiro nenhum que valha isto, porque a longo prazo tu vais ficar lixado da cabeça. E temos, sim, os casos de suicídio, as pessoas... E depois as pessoas ficam a dizer: mas também só são as mulheres. Não, porque há pessoas que são do género feminino que sentem mais... Epá, que vão falar a sua verdade, porque os homens têm muita vergonha. Como é que eu, homem, vou dizer isto que aconteceu? E eu aqui, eu não quero pôr culpa em ninguém, porque só as pessoas é que sabem exatamente o que é que aquilo faz sentir. Mas a taxa de suicídio, e era aqui onde eu quero chegar, a taxa de suicídio sobre assédio moral, não se fala, as pessoas suicidam-se no trabalho porque não ganharam dinheiro, não sei o que mais. E o que está por detrás a longo prazo, isso faz-me lembrar a cultura a japonesa. Sim, a cultura japonesa. Não só o burnout nos Estados Unidos é o quê? Vamos lá pôr isto em palavras com uma pessoa coisa. Tu achas que o esgotamento, estamos aqui a romantizar o capitalismo, coisa assim, porque das 9 às 8, não sei o quê, tipo, foco, no pain, no gain. Não, isto é doentio, porque a pessoa vai acabar por... alguma coisa dali vai sair. E não é bom. Então nós temos muitas pessoas com ataque de pânico, ansiedade, crises. Houve uma altura que eu lembro que a mãe falava muito na década de 90, que as pessoas vinham para Portugal e suicidavam-se. Olha, hoje foi um, ontem foi outro, não sei o que. E eu criança ficava assim.
Mas isto é uma coisa... Não, porque eu já pensava, o que é que levou a pessoa, não é, a fazer aquilo? E tu vês que o assédio moral no trabalho as pessoas não aguentam. Mas claro, agora é que se está a começar mais a falar sobre... Agora não, porque há países que já se falava, mas deixava muito para o mundo académico. E estamos a ver que o mundo académico e a sociedade em tempo real está tudo junto. Qual é que era a segunda? Que eu ainda tenho que Sim, não, acabar esta era a segunda, conversa. mas queres entrar? Esta era a história Sim, que eu tinha para finalizar. Para finalizar a minha história, porque eu deixei Sim, assim, sim, né? sim. Qual era a segunda pergunta da história? Não, a segunda pergunta. Então vou acabar esta história. Tu já acabaste a tua, não é? A segunda pergunta da história era como é que nós lidamos com a nossa situação no série no meio de trabalho. Exato, era aqui que eu vou ter um desfecho, vou fechar já a história. O que é que aconteceu? A Sara, que sou eu, tinha muitos bons resultados, estava a conseguir fazer as coisas da melhor maneira. Todas as pessoas dos outros departamentos vinham falar comigo, com as outras pessoas, começavam a dizer: Ah, Sara, sim, tu já começaste. Lá está também. Eu nunca reparei porque é que as pessoas não ficavam lá muito tempo. Não reparei. Ah, sim, Sara, está toda a gente contente com o teu trabalho, o teu chefe tem uma boa trabalhadora, está muito contente com o teu trabalho e tudo isto. Ok. O que aconteceu? Houve uma vez, passado 5 meses ou 6 meses, ele dizia que passava muito tempo no telemóvel. Sim. Exato, que eu passava muito tempo no telemóvel, mas eu passava tempo, porque quando eu estou a trabalhar, não estou no telemóvel, só passo tempo no telefone quando estou no meu free time, no meu tempo, não é? Livre. Ok, sim. Eu passava muito tempo no telefone, ok. Então começou por perguntar se eu queria fumar com ele. Eu não fumo. Mas não é fumar cigarro, é outras coisas. Eu não fumo. Isto está tudo bem. Então, mas o que é que tu gostas de fazer? Gosto de fazer as minhas coisas que eu gosto de fazer, não é? Sim, mas tu não queres beber também alguma coisa? Não, eu já achava que eles... Não, eu não quero fumar, não quero beber, não quero fazer nada. Ok, eu trabalho, já está e tal. Nisto, eu saí com os meus colegas, houve uma vez que eu saí com os meus colegas e eu não estava a trabalhar. Não estava a trabalhar, foi o meu dia de folga. Antes disso, dizer que eu tinha partilhado entre conversas que eu queria voltar a estudar, que eu queria fazer mestrado e tal. Oh, Leia do céu, o que é que eu fui dizer? Aquilo depois, eu comecei a ver que foi eu partilhar aquela conversa, que depois, mais tarde, volta e meia, vinha uma conversa de que tu tens de ficar aqui mais tempo porque tu não aprendeste bem o que tu tens que aprender e tal. Mas a maneira como ele disse aquilo foi de tão forma, tu sabes, tipo, tu tens que fazer de uma forma tão incisiva, e eu estava a ver que eu não me estava confortável, e eu começava a ficar um bocadinho de pânico, Sim. de pânico, né? E depois volta e meia vinha aquilo que não quero que tu faças isto, não quero que não sei o quê. E tu queres estudar para quê? Porquê que tu não sei o quê? Não, porque tu devias ficar aqui e fazer isto aqui, tu queres estudar para aqui. E há uma coisa que me irrita muito, que é, eu não gosto quando as pessoas eu não gosto que as pessoas me deem conselhos em forma de ameaças, o que é que eu vou fazer da minha vida que eu não devo fazer. Isso é uma coisa que me irrita muito. Fico muito passada. E nisto, com o tempo, eu compartilhei com as minhas... Lá está com as colegas, e ficaram já assim, essa Sara ainda não deu conta. E eu ainda não tinha feito, porque lá está, eu não sabia o que é que era assédio. Não sabia. Sim. Então, nesse dia, especificamente, que eu estava de folga, o dia que eu estava de folga, fui ter com as minhas colegas e colegas, não sei o quê. Sim. E ele apareceu lá nesse sítio. Apareceu lá nesse sítio. Para fazer o quê? Não sei. Apareceu lá nesse sítio. Meu Deus. Assim que apareceu lá nesse sítio, depois o chau, né, das colegas e tal, eu fui para uma... Sim, depois, ocasionalmente, nós estávamos a falar e tal, e ainda havia lá alguns colegas. Oh, Leia, eu não sei exatamente, foi uma coisa estúpida. Acreditas que a pessoa foi buscar de uma tarefa que eu fiz mal quando eu estava de folga? E eu do nada, olha, lá está, eu senti-me pequenina. Foi uma humilhação ali à frente de toda a gente. Mas tu achas bem aquilo que tu estás a fazer? Olha, por gritos, começou a dizer, não sei o que mais. Tu achas o que é que tu estás a fazer? Não sei o que. Estavam lá duas pessoas. Tu achas que aquilo que tu fizeste, não sei o que mais.
a gritar, a gritar. Eu só vejo o senhor a chegar muito ao pé de mim. Eu pensei, ele vai me bater, ele vai me bater. Eu já fui uma pessoa maior do que eu. Eu tenho 1,55m, ele tinha 1,80m e tal. Eu só comecei a ver, eu pensei, ele vai me bater. Eu comecei a ver a minha vida andar para trás, comecei a ver não sei o quê, Leia foi muito agressivo. Eu lembro-me que eu fiquei paralisada. Aquele tempo, eu não sei quanto tempo é que foi, aquilo simplesmente, né? Parece que foi tipo 10 minutos, eu não sei. Sim. Eu só sei que eu fiquei em choque, o tempo parou e eu gaguejo. Então eu não conseguia dizer nada, Eu lembro que eu fiquei assim, aquelas duas pessoas olharam para mim com cara de tipo, o que é que está a acontecer? Não é? Sim. Não vou mencionar porque tinha ali crianças, sabes, e eu não quero expor. E aquilo ficou, eu nem consegui dizer o que é que aconteceu. Então, aquilo assim, não sei o quê, começou a gritar, começou tipo a abrir os... Eu só pensei, ele vai me bater, ele vai me matar, e eu tipo, estou longe de casa. Eu estou no estrangeiro, eu só pensava, meu Deus, a minha mãe, a Leia, não sei o quê. Nisto, eu fiquei assim, em choque, fui para outro sítio, fechei a porta e liguei-te. E disse, eu comecei-te a dizer, Leia, o que é que há errado na minha cara, porque o problema era, tu não reages, tu não discutes comigo, eu estou a falar contigo, porque eu pensei, se o meu chefe está-me a gritar, lá está a cabeça, né? Se o meu chefe está-me a gritar, eu não vou responder, né? Porque a maneira como nós fomos criadas é que o chefe é que tem razão e temos que desconstruir isso, não é? Porque eu vou receber aquilo, tipo, eu não vou discutir com o meu chefe, eu não vou, sabes? Não vou entrar em coisa. Então, o problema é que tu nunca reages, tu não discutes comigo, tu não sei o quê, e tu agora vais-me ver. Eu estava a falar contigo ao telefone e eu comecei a dizer o que é que há errado comigo, o que é errado com a minha cara, e eu lembro que tu só dizias, Sara, mas está tudo bem, mas tu sempre tu és uma pessoa que quando tu estás desconfortável, tu não mostras expressão, sabes? E eu ouvi aquilo, não sei o quê, depois eu falei contigo e tu tu disseste, tu tens de pensar muito bem se tu queres ficar aí ou não. E tu disseste, há outras maneiras, tipo, tu podes ir para outro emprego e não tens que ficar aí. E tu ficaste em pânico. Nisto, eu estava a falar com duas amigas que estavam em cidades diferentes comigo e eu estava a contar exatamente aquilo que estava a acontecer. Eu estava sentada num sofá, numa sala, sei o quê. Olhei ao senhor, abre a porta, começa lá a gritar, nananana. Ele viu que eu estava a falar ao telefone, que eu estava a falar no Facebook pelo computador chat. Sim. As minhas duas amigas que estavam do outro lado de lá, elas ouviram que ele quis exaltar. Não, porque quando ele abriu a porta, eu estava para ligar e elas ainda não elas só apanharam quando ele disse, estás ocupada, não sei o que, e elas ouviram palavras do discurso que ele disse. E elas só me disseram assim, uma delas estudou psicologia, a outra também relações com pessoas e tal, e elas só disseram, tu tens que sair daí. Tu tens que sair daí. E eu pensava, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair daqui? As minhas coisas estão aqui, eu estou numa cidade diferente, nós estávamos em cidades diferentes, elas estavam numa cidade 5 horas diferentes da minha cidade, não é? de distância, obrigada, e eu fiquei a pensar como é que eu vou sair daqui. Então, o que é que nós fizemos depois? Nisto, depois coisa, né? Eu fui para a minha vida. No dia seguinte, nessa mesma noite, eu não consegui dormir, eu fiquei eu fiquei em pânico, e eu lembrei-me daquele sentimento que houve uma vez eu tive, que eu era criança e estava numa situação exatamente de assédio moral, e eu lembrei-me, eu conectei, sei lá como é que olha, nem sei como é que eu fiz aqui, como é que eu fui e vim, eu só me lembrei, eu conheço isto, eu já estive neste lugar, só que eu era criança e não tinha poder, e hoje eu sei coisa e tal. Então as minhas amigas falaram comigo. Exatamente, as minhas amigas falaram comigo, e assim que elas falaram comigo, elas disseram assim, ok, então tu vais fazer o seguinte, no dia eu estava de folga, e ele tentou entrar em contato comigo, outra vez de folga, eu não respondi, eu estava em choque, eu falei com as minhas amigas e disse o que é que tinha acontecido e elas ficaram chocadas.
E eu disse que eu vou-me embora. Eu ainda não tinha tomado a decisão, mas eu disse, tipo, eu vou-me embora. E uma delas disseram, ok, então olha, envia-nos a morada. Sim. Vais fazer o seguinte, vais fazer como se fosses a trabalhar, como se nada se fosse não sei o quê, porque ele ia estar fora, ia estar num congresso, não sei, ia estar fora, arrumas as tuas coisas como se nada fosse, e já está. E este era o tempo que elas, de madrugada, porque elas só pensavam, meu Deus, e se isto não der certo, não sei o quê, ele vai me matar. É só, tipo, bastava só, sabes? Foi alguma coisa, tipo, cirurgicamente. Montámos isto, fui trabalhar como se nada fosse, não sei o quê, ele foi fazer outra coisa, nada fosse, eu arrumar as minhas coisas e eu a pensar, se me descobrem, se me descobrem, se me descobrem. Eu até já tinha me esquecido, tinha uma câmara. E que ele tinha mencionado, quando eu não tenho nada para fazer, fico lá a ver-te, não sei, Leia, isso é doentio. Eu fico lá a ver-te a comer, fico lá quando não tenho nada para fazer, fico lá. E eu depois, eu meti as mãos na cabeça e eu pensei, eu nem sabia que aquilo, eu sabia que estava errado porque eu sentia bem mal, eu começava a ter, eu estava com ansiedade. As tarefas que eu fazia naturalmente já começava a gaguejar, já começava, sabes, a ter pânicos de ataque, não sei o quê, e não sei o que mais. Eu começava, porque eu estava a pensar em inglês. Inglês, panic attack. Eu começava, tipo, a comida já não conseguia comer, já estava, sabes, o meu coração, coisa e tal. E nisto elas foram-me lá buscar. Depois eu disse, olha, eu não vou, Sara, não vou poder estar cá, vou sair mais cedo. Ele liga pela câmara, começa-me a ligar para todos os sítios, diz o que é que aconteceu, não sei o que mais. E eu disse, porque eu disse, olha, não me pagaste estes X dias, era Natal, estava quase Natal, eu precisava de comprar algumas coisas para a minha mãe e para a minha irmã. E o que é que ele disse naquele grito? Ele disse, se a tua mãe visse o que é que tu estás a fazer, ela teria vergonha de ti. Foi por isso que eu fiquei em choque, sabes? Foi agarrar na minha família, foi exatamente isso. E por isso eu comecei, eu fiquei em choque. Meu Deus. E foi mesmo violento, começou-me ali a dizer tanta coisa, foi buscar coisas para mim, porquê? Porque eu não saía com ele. Sabes? Porque eu não... Tudo muito relacionado. Coisas... Isso é doentio. Isso faz lembrar outra situação, mas isso é outro episódio. Doentio. Que da série sexual então, também depois, que eu passei no trabalho. O que é que acontecia? Depois era muito... E porque tu queres estudar. Quem é que tu pensas tu és porque tu queres... Sabes? Depois comecei a pensar, tal. Então, o que é que aconteceu? As minhas colegas as minhas amigas fizeram uma viagem de mais de 5 horas para o sítio onde eu estava. Ajudaram-me, as outras colegas também ajudavam-me a arrumar tudo contra o tempo, porque a qualquer hora ele pode estar. A minha amiga, o que é que pensou? Vou chamar a polícia, porque isto, se sair errado, a polícia sabe. Ela chamou a polícia, disse exatamente o que é que se estava a passar. Nós íamos buscar no local de trabalho dela, que não é o nosso sítio, mas ninguém sabe o que é que a pessoa pode dizer. Eu tinha os cartões de crédito da pessoa, eu tinha muitas coisas pessoais do meu chefe, sabes? E aquilo podia ser utilizado contra mim. Então as minhas amigas, essas mesmas anjos, disseram, vamos fazer isto, chamaram a polícia, disseram... ajudaram-me a trazer as coisas e eu só pensava, a minha cabeça, eu só pensava, eu sou uma má pessoa porque estou a sair de uma situação porque eu não estava a pensar logicamente. Sim. Eu estava ali com muitas emoções, eu nem sabia o que é que eu ia fazer, mas eu não estava a pensar logicamente, eu só pensava, eu tenho que sair daqui, quer dizer, eu nem sabia. Então foi uma amiga minha que me disse, Sara, olha, ela teve de gritar comigo e disse, ele não é tua família, ele não é teu nada. E eu só pensava, ok, eu já sei que foi fazer parte da estatística. Porque é assim que começa, não é? Yeah. E depois nós conseguimos, depois, a volta e meia, depois ele enviou-me um grande testamento. Eu tenho muita vergonha daquilo que eu fiz, porque eu tenho filhas, Sara, perdoa-me, porque tu és a melhor trabalhadora. Olha, eu não consegui ler aquilo, que aquilo só me deu mais ansiedade ainda. E gatilho, elas leram, disseram, vais bloquear essa pessoa, bloqueia em tudo quanto é sítio. Depois a polícia ligou, disse o que é que disse que é para eu explicar o que é que tinha acontecido. Eu expliquei detalhadamente e disse, olha, então nós vamos estar em contato contigo. E foi uma coisa de salvação. Até hoje eu digo que elas literalmente... Uma rede, né? Tiveste uma rede, uma rede de apoio. Elas vieram buscar e é incrível porque elas conhecem, porque são as minhas amigas desde o tempo de Portugal, né? E a cena eu tinha muita vergonha, eu tinha muita culpa, porque eu pensei, eu não vou contar porque as pessoas vão rir, porque lá está,
sais do teu país, vais para o estrangeiro. Não, 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 não. E então é tipo metida a culpa porque é a tua culpa. Mas isto Tu pode é que acontecer. procuraste a situação, Exatamente. não é? Isto acontece em Portugal, isto acontece em qualquer lado do mundo, em todas as áreas profissionais isto acontece. E todos estamos sujeitos a. Estamos todos, né, vulneráveis à vida, por assim dizer. Exato. E aí depois isso aconteceu, consegui recuperar porque estava ali com elas, fomos passear, fomos não sei quê. E agora que eu estou aqui a falar contigo, eu começo a ver, tipo, eu começo a ver o isolamento, porque estás muito tempo no telemóvel, agora com isolamento, mas eu não sabia mais Sim. até então. Então foi basicamente isso que aconteceu, foi assim que saímos. Sim. E depois, anos mais tarde, recentemente, com o Covid, as pessoas lembraram-se de coisas. Anos mais tarde, Sara, tentou conversar comigo, eu dei uma oportunidade. Não deveria ter dado, mas também não faz mal, dei uma oportunidade e a pessoa disse que viajou, que aquilo que aconteceu sentiu muitos remorsos, que viajou e que teve uma experiência interiormente, que viu a sua criança interior e comeu cogumelos mágicos e te transcendeu e sei lá o quê, não vou dizer que é geneiras e tal, mas disse isso e depois disse-te eu queria te pedir... Transcendeu e eu... Já sabes Yeah. qual é que é a história que vinha a seguir. E queria-te pedir muita desculpa, eu contigo dei muita conta, também faleceram Sim. algumas pessoas e viu que é muito engraçado isto, porque eu não quero expor a pessoa, mas é interessante como é que isto veio de infância, né? Exato. Como é que a maneira como tu foste, porque somos de culturas diferentes, como a maneira como tu foste criado, estás a reproduzir aqui. Mas tu só dás aquilo que tu tens. Exato. Nós vimos isso até numa entrevista com a Fênix. Com a Fênix. E aquilo ficou muito... Como é que se... No Afroticast, Exato. apresentada pela Neuza. Shout out Neuza, se estiveres a ver isto, e shout out Fênix também. A entrevista foi muito interessante, foi muito enriquecedora para nós. E aquela frase que ela disse resume exatamente isso. Yeah. A pessoa, isso de inventar, não, porque eu não trabalho com uma pessoa, eu em casa sou outra. Minha irmã, não. Ou meu irmão, não. És a mesma pessoa. Tu és o que tu és. E Yeah. se só tens isso para dar, é isso que tu vais dar. Não vale a pena ficar aqui e se iludir. Não, porque quando deu... Isso não existe. E foi, sabes, e foi isso que aconteceu. Depois a pessoa veio pedir desculpa. Eu que eu digo, tu tens que te perdoar a ti mesmo. Sim, que também é outra cena. Isso lembra-me um tweet também muito... não, que é, mas uma coisa é espera. desculpar, outra coisa é aceitar Desculpa, a pessoa. mas se quiseres voltar... A porta está fechada. Não é o som Meus do dia. irmãos, A porta está aberta, ainda Se bem para a quiseres frente. voltar... E depois eu disse aquilo. A minha amiga que me foi salvar, ela disse, ele não mudou, Sara. Ele não mudou. Não tenhas contacto com a pessoa, porque isto, né? Porque uma das piores coisas que tu podes fazer é depois voltar, que é o que está escrito num dos artigos. Mas foi isso, envolveu polícia, envolveu os direitos, não é? Porque nós não sabemos quais são os direitos e é muito importante dizer que tu só por teres direito à vida, tu só por existires, Só porque estás a viver, tipo, tens tens direito. direitos enquanto pessoa. E as Exato. pessoas não recorrem à ajuda porque não sabem quais são os direitos. Eu também, até 2 anos atrás, eu sabia que aquilo era errado porque eu estava a começar, sabes? Eu estava a começar, tipo, a passar mal. Eu sabia que aquilo é errado, mas eu não sabia. Ok, há leis para isto. Exato. Agora já sei. Já acabou. Agora acabou. É verdade. E eu também só quero reforçar isso que tu disseste. Porque nós temos aqui histórias para muitos dias, mas para não... Para não ficar muito longo para não ficar e muito massivo. longo, nós podemos voltar a fazer uma segunda parte, porque há outras coisas que eu gostaria de poder Eu tenho partilhar. uma outra história também. Da mãe tem muitas histórias. Então, e da assédio sexual? Meu Deus do céu. No trabalho e fora do ambiente de trabalho. Epá, enfim, só Deus, já. Mas, para não ficar muito longo, só para resumir um bocadinho aquilo... Como é que as pessoas podem... Sim, antes de como é que as pessoas ligar, eu quero também partilhar com vocês como é que vocês podem ligar. Eu quero também partilhar com vocês como é que eu lidei com as minhas situações de assédio, estas que eu partilhei hoje. A primeira, como eu disse muito bem, eu não fiz nada. E eu também entendi que depois de ver uma TED Talk de uma especialista no tema que é a Julia Shaw, a TED Talk chama-se The Untold Story of Whiteness, Witness of Workplace Harassment, que harassment também é sério, né? sério. É sério. Eu percebi que essa paralisia que eu tive, esse não fazer nada, é mais comum do que eu imaginava. E a Júlia, que foi uma pessoa que também passou por situações de assédio moral no ambiente de trabalho, ela também paralisou. Isso não é algo que é, não, tu paralisaste porque tu és fraca,
tu paralisaste, porque que não disseste não sei o quê? Porque, epá, a vida não funciona Logicamente, assim. mas tu bloqueias, tu nunca tens. Tu só sabes como agir quando uma situação é mais frequente, porque até então ele nunca tinha gritado sabes, aberto Yeah. os braços, tipo, ele ia me bater. Eu só pensava, ele ia me bater. Até então, até que uma coisa mais drástica aconteça, tu não sabes o que vais fazer. Sim. Porque é sempre a primeira reação. Por mais que a gente esteja aqui a falar da série e tal, se isto acontecer num ambiente de trabalho, nós vamos reagir de uma maneira diferente, mesmo que a gente tenha estudado, não quer dizer que a gente agora já saiba uma coisa, porque vai ser outra pessoa, outra dinâmica, outro não sei o quê, e é tudo novo. Exatamente. Não é? Não vai exatamente. ser. Tu só sabes quando é exatamente a mesma coisa, igual. É como os jogos, tu sabes como é que aquilo vai dar. E no Super Mario também, quando vais avançando de nível, tu tens que descobrir como é que tu. Tens que descobrir os novos níveis e depois só sabes, às vezes, já sabes o que é que fazer em certo nível porque já morreste bué de vezes naquele nível, já sabes exatamente o que é que tens de fazer. Exato. Uma excelente analogia, adorei. Obrigada. Então, tipo, como eu estava a comentar nessa primeira situação, eu não fiz nada, porque lá está, porque como nós dissemos aqui de maneira se calhar mais dispersa e não tão concisa, é que tu tens medo, o que é que eu vou fazer, o meu trabalho, vou Vergonha ficar, do que os outros vão dizer, vergonha de partilhar a tua história. Se calhar isto aqui nem sequer vai dar em nada. São os pensamentos recorrentes e foste queixar também para quê? Mas foste fazer não sei o quê. E às vezes eu não saber, que tu disseste também, tu nem sabes que dá para queixar. Yeah. Eu nem sabia que dá para queixar. E se dá para queixar isso, agora eu vou queixar. Exato. Mas antes eu não sabia. E depois lá está, tu não queres vista como queixinhas, porque uma das coisas também que os homens ouvem muito é mas tu também és tão Sensível. menina. És tão sensível. Então, mas faz-te homem, não sei o quê, não sei o que mais, sabes? E tu ficas. Yeah. E então, quando não tens acesso a isso, não sabes, e também o medo de ser despedido do teu trabalho, porque Mas é o teu diz ganha-pão. a lei que saiu. Sim, eu vou já mesmo chegar aí. E depois a segunda situação de assédio, eu aí sim que me expus, porque o que é que eu fiz? Eu procurei a rede de apoio, eu falei com a minha mãe, eu falei com a minha irmã, eu falei com a minha terapeuta, eu falei com os colegas de trabalho, eu fui falando, falei com a pessoa com a qual eu vivo, fui falando, e as pessoas disseram: isso não está nada bom, isso não está bem, isso, vê lá isso, não sei o quê. E uma das coisas, muito resumidamente, só quero passar essa mensagem porque foi muito importante, porque foi tipo o momento crucial em que eu disse: eu vou fazer frente a isto, eu vou queixar. Que foi, na altura eu tinha um canal de YouTube onde eu falava muito de livros, de filmes e séries documentários, e a nossa mãe acompanhava o canal de YouTube e ela dizia, e eu falei que estava a falar muito com ela sobre este tema, a chorar entre lágrimas e tal, e ela dizia: mas filha, como é que tu nos teus vídeos em que falas de livros como da Sueli Carneiro, da Yara Monteiro, da Chimamanda, da Bell Hooks, essas pessoas todas, que são pessoas que dizem: ok, vai, luta pelos teus direitos, defende aquilo que acreditas, procura, sabes, uma liberdade para ti neste mundo, de certa forma e tal. Como é que tu lês estes livros, estás a aconselhar as pessoas a ler esses livros, defendes também esses ideais e no momento em que tu tens de defender a ti mesma, tens que salvar a tua vida, não estás a fazer nada. Mas ela disse isto, não foi numa cena de tens de fazer alguma coisa, não estás a fazer nada. Não foi assim. Mas foi num tipo, ok, tu sabes a teoria, tu tens a teoria, tu já tens as ferramentas. Obviamente o que tu vais fazer tem consequências, mas tens aqui uma rede de apoio. Esse não é o último trabalho. Aí na Espanha tem muito trabalho, filha. Aí tem muito, não é esse, vai ser outro. Tens as ferramentas, a mãe está aqui, a mãe não estudou, né? Mas tens aqui estas autoras que já estudaram, já pesquisaram, já te motivaram, já te inspiraram de alguma forma. Agora, elas já te disseram o que elas fizeram para elas, que resultou para elas e coisas que te inspiraram a ti e que talvez possa ser útil para ti. Põe em prática. Vai atrás. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz frente à pessoa que me assediou. Eu disse: olha, estás-me a fazer, faz-me sentir assim, tal. Eu fui queixar a outra pessoa também, fazer queixa, porque não havia, o departamento de recursos humanos não era muito grande na empresa, então fui fazer queixa à pessoa que poderia realmente fazer alguma coisa sobre esta situação. A pessoa, tipo, brush it off. Não, mas o caráter dela é assim. Eu não sei o que e tal. E, inevitavelmente, eu acabei por sair desse local de trabalho porque não dava, era tóxico. Porque isso não é para mim, eu mereço mais e melhor. Então decidi ir-me embora e outras pessoas estavam nessa mesma situação também foram-se embora. E agora, entrando já com os conselhos mais práticos e para não nos alongarmos mais, do que é que quais é que são as nossas recomendações para quem estiver a passar por este tipo de situações. E então uma das coisas que vocês se tiverem a passar por isto, em Portugal,
Vocês podem, por exemplo, fazer uma denúncia interna, que é o que nós que é o que eu acabei de mencionar aqui, que eu fui falar com pessoas que poderiam ter algum papel nisto e tentar mudar esta narrativa dentro da empresa. E a denúncia interna pode ser feita ao Departamento de Recursos Humanos, a um departamento que se possa responsabilizar por este tipo de situações. E aqui o que é que pode acontecer? Quando a queixa é recebida, a empresa tem a obrigação de abrir um inquérito e deve-se tentar ouvir a pessoa que fez a denúncia, caso se tenha identificado, e as pessoas que estejam relacionadas. Este é um processo que é apurado, vai ser apurado entre a empresa internamente, se realizou ou não e como é que foi levado a cabo, e é algo que realmente é fortemente recomendado. Caso vocês não sintam à vontade de fazer uma denúncia interna, por motivo que seja, outra situação que também podem fazer, outra coisa que podem fazer é uma queixa à ACT. A ACT é uma autoridade para condições do trabalho, e aqui, pronto, seria uma queixa a uma empresa que é externa, a uma entidade externa à vossa empresa, para lidar com essa situação e tentar fazer jus, não é? Fazer algo de justiça, digamos assim. E então, o que é que pode acontecer nesta situação? Na sequência desta inspeção, estas entidades podem sancionar a empresa por vários motivos. Confirmar a prática de má conduta, por observar que não existem os canais de denúncia, que não foi aberto um inquérito ou por verificar que não existe um código de prevenção e combate ao assédio no trabalho. Se a entidade empregadora não possuir um código de conduta, pode, no caso de haver uma queixa por assédio no trabalho, dar-se inversão de ónus-prova. Para se proteger e garantir que é possível provar que houve uma prática de assédio, a Joana de Sá, que é a pessoa que ajudou a escrever este artigo, nós mais uma vez vamos deixar na bibliografia, aconselha que as vítimas comecem a reunir provas. Por exemplo, como e-mails trocados, discursos menos corretos. A gravar, sim. Isso é um clássico, é o que eu sempre fazia. Sim, numa outra situação de assédio também que eu fui pedir conselhos a um amigo que está a estudar, que ele é advogado, e ele disse-me assim, olha, primeiro tens de começar a estabelecer os limites da relação, não é? Os limites e tal. Depois, todas as comunicações que tiveres com essa pessoa, tem que estar uma terceira pessoa presente, se possível. Tem que ter testemunhas. Sempre tem que haver testemunhas. Evita ficar sozinha com a pessoa. Tenta que existam testemunhas e tentam sempre, claro, as coisas que ela te diz a mesmo apropriadas, que não são apropriadas, que esteja por escrito, tu guarda essa prova. Se der para gravar as coisas, todas as provas e mais algumas. Porque depois, claro, é necessário provar isto, claro. É necessário para não ficar a tua palavra contra a palavra daquela pessoa. Porque a pessoa depois... vai sempre dizer que tipo, vai puxar, que cada um vai puxar, não é? A brasa à sua sardinha. E o assediador sempre vai tentar dar uma percepção de que tu é que não estás bem da cabeça, de alguma forma, que tu é que és a pessoa que é problemática. E que ele está a fazer aquilo para que tu realmente sejas uma melhor profissional... a não ser que é sempre assim. Sim, mas estes conselhos aqui, nós vamos deixar tudo, eu vou voltar a reforçar isso. E inclusive saiu uma lei portuguesa. Sim, saiu uma lei portuguesa que com a finalidade de atrair mais nómadas digitais para Portugal, mas que nós achamos também pode ser muito útil para esta situação, em que diz que as pessoas, os chefes, não é, não podem mandar mensagens depois das 6 da tarde, para haver um maior equilíbrio entre o ambiente de trabalho e a vida pessoal. E isto aqui também pode ser, achamos que é útil porquê? Porque pode ser um bom indício de que se calhar esse ambiente de trabalho pode estar a sair alguma situação de assédio, porque o teu chefe manda mensagens às vezes a horas que não são apropriadas para pedir apresentações em tempos que não são tal. Sempre há exceções, há coisas que às vezes temos de considerar algumas exceções, mas quando as coisas são sistemáticas e o sentimento que nós estamos a ter não é o melhor em relação à situação, realmente temos que ter atenção a isso. Nós vamos deixar tanto esta lei aqui também para vocês lerem, informarem-se. Os conselhos que temos aqui, nós já mencionamos. E sempre também é bom sabermos o historial, porque eu depois o que é que eu vinha saber porque é que não calhavam lá muitas pessoas, porque é que as pessoas se iam embora, que a pessoa já tinha, os outros chefes já sabiam exatamente, as pessoas ali já sabiam quem era essa pessoa. As pessoas sempre sabem. Sempre tem histórias e realmente foste a pessoa que ficou aí mais tempo, apesar de 5, 6 meses sabem. e tal, e depois ele começou a dizer que
ou seja, todas as pessoas sabiam porque é que eu me tinha de ir embora, porque eu disse, então vou queixar, vou dizer o que é que aconteceu, porque eu não quero que o meu nome fique manchado, por assim dizer. Mas eu disse e depois ele começou a vir com outras histórias, porque isto também é um indicador que está toda a gente errado. Eu não sei porque é que as pessoas que não gostam de mim, mas eu faço bem as coisas, eu não sei o que. Sim, e isso estás-me a dizer, lembra-me também uma TED Talk que eu vi com a Joanne Simon Walters, que ela também é outra especialista, ela é norte-americana, é outra especialista também nestes temas, porque vivenciou estas situações e fala muito da história dela, que ela, numa das histórias que ela conta, ela disse exatamente isso, que ela achava que no início, que ninguém sabia. E é porque ela conta, eu vou contar essa história muito rapidamente, mas é muito interessante e eu recomendo que vocês vejam esta TED Talk, porque ela conta que ela viu vários episódios da série numa empresa e ficou lá 3 anos a vivenciar estas situações. E ela sentia-se mal, não conseguia denunciar, porque ela era do Departamento de Recursos Humanos e ela pensou, as pessoas do meu trabalho vêm até mim denunciar este tipo de situações. E a quem é que eu vou queixar quando a pessoa a quem eu poderia queixar internamente é a pessoa que me está a assediar? Porque a assediadora dela era a diretora de recursos humanos e ela era a manager. É um tão bom estudo de caso, pá. Sim, Isto é tão interessante. Sim, e então, por ela estar nesse limbo, ela ficou 3 anos e sempre a sofrer situações. Quando finalmente conseguiu queixou a um CEO da empresa. E um dos episódios que ela contou de um assédio que ela aconteceu foi que ela, uma situação de assédio, e aqui também, pronto, não sei se poderíamos classificar também como assédio para além do moral, também sexual no ambiente de trabalho, mas ela estava num evento de trabalho e um dos colegas tirou fotos de partes íntimas do corpo dela. Isto é muito grave, pá. Pá, veja bem. Tirou fotos da parte íntimas do corpo dela, meteu num grupo qualquer do trabalho e começaram a fazer piadas e não sei o quê. Aquilo chegou até ela e ela estava obviamente super mal, foi desabafar com uma outra colega que era da intimidade dela, não é? Dizer, tal, aconteceu-me isto e tal, não sei o quê. A colega, tipo, não disse nada e até, tipo, ela contou a esta colega na segunda-feira. Na sexta-feira ela descobriu que a colega sabia e que a colega também ajudou a criar as fotos e a espalhar o vídeo. Meu Deus, isso é muito grave. E ela ficou tipo, e ela disse nesta situação que mais lhe fez sentir pior é que tipo, a pessoa a quem fui procurar apoio sabia tudo isso. Também era assediadora, ou seja, os colegas são os próprios assediadores. As pessoas têm que ter limite. Olha, já nem sei ler. E isto acaba já. Eu tenho tantas histórias a sério, se vocês quiserem mais histórias, vêm ter comigo. Porque nós temos histórias porque a gente vive, né? Stories for days. Só para resumir isto, Nossa, porque agora as pessoas podem começar a dizer assim: não e tal, mas isso em Portugal não acontece. É mentira. Eu sei de uma história de uma empresa muito grande em Portugal, que eu tinha uma amiga, uma pessoa que trabalhava lá, e que me disse que uma situação exatamente similar a esta da Joana que eu estava aqui a contar, que pegaram as fotos do Instagram de uma colega, meteram num grupo também de trabalho e começaram a ridicularizar o corpo da colega, e que ninguém fez nada. Isto para dizer o quê? Isto era para atar o que a estava a dizer. Que as pessoas na empresa sabem quem é que são os assediadores, sabem, não é nada isolado, as pessoas já sabem. Só que as pessoas adaptam-se a essa cultura. E isto também é cultura de empresa. Às vezes querem te vender que a cultura de empresa é team building, hey, da. Não, isto também é cultura. Gritos no ambiente de trabalho também é cultura, porque estás a estabelecer qual é o tom com que se fala com as pessoas. Os gritos, as ameaças, tudo isto faz parte da cultura da empresa. Sim, e não há team building. Vai sempre ridicularizar alguma coisa, seja física, seja não sei o quê, mas a colega também não sei o quê. E isto a longo prazo, porque as pessoas começam a ficar doentes da cabeça. Sim. E o que não falta aí, nós vemos, está toda a gente doente, ninguém sabe como. Começa no trabalho, depois vai para casa, depois vai não sei o quê, e é um círculo vicioso, as pessoas estão aí, não sei o quê, depois dizem, mas tu também, mas a fulana de tal, porque é que ela não tinha razões? Não tinha razões? Sim. E claro, o que eu estava a dizer, e não há team building que depois venha aqui. Não. Olha, essa do team building também é outra. Que venha aqui, que venha curar isto. Também é outra. E só para finalizar, eu quero finalizar com isto, com uma pergunta com uma mensagem que a Joanne faz na TED Talk dela e que eu também acho muito pertinente, que é, depois de tudo isto que nós dissemos aqui, depois de todas as histórias que nós contamos, tudo o que partilhamos, há pessoas que vão ouvir isto e vão dizer, isso não é assédio moral. Isso também é quê? Isso também vocês passaram também são muito frescas.
E que, segundo a Joanne, para avaliar se é bullying ou assédio moral, o foco não tem de estar nas intenções do agressor, mas sim na forma como a vítima se sentia e no impacto que isso causou na vítima. E tal como nós comentamos aqui, a forma como nos sentimos é de alguém que foi vítima de bullying, de assédio moral no ambiente de trabalho. Vê nos teus sentimentos, é muito fácil. Quando alguém te faz qualquer coisa, por exemplo, eu faço-te um elogio, como é que tu te sentes? Mesmo que essa pessoa diz, mas esse elogio para mim acho que foi bom, não é? Epá. Como é que tu te sentes com esse elogio? Depende muito daí, depende como é que tu te sentes e tu tens que ver. Isso é o que vai definir se é assédio ou não. Sim. E depois também para vocês verem se foram vítimas ou não de assédio, o nosso conselho é que vocês possam voltar a rever o nosso vídeo de Palavras Proibidas sobre assédio moral aqui no YouTube, que nós falamos quais é que são o que é que a vítima costuma sentir. Sim, quando é se isso. confrontam com estas situações e ver se vocês se identificam com isso. E agora, mesmo para terminar, a Joanne termina a TED Talk dela com a pergunta: Are you living your life so when your children think of fairness, caring and integrity, they think of you? E eu quero adaptar essa pergunta a vocês que nos estão aqui a acompanhar, que é, no vosso caso, vocês estão a viver a vossa vida de modo a que alguém que vos ama ou que vos admira de certa forma, ou que é uma pessoa presente na vossa vida, quando pensa nos valores como amabilidade, empatia, carinho, essa pessoa pensa em vocês, não é? Porque se não estão, talvez há coisas que vocês devam remediar. E não só, porque nós focamos aqui muito no lado da vítima, mas também podemos perpetuar, como falamos muito bem, situações de assédio no ambiente laboral e ser os próprios assediadores. O participar destes grupos de WhatsApp a ridicularizar as fotos dos corpos das pessoas e tudo isso também podemos... Ou sempre fazer comentários quando aquela colega acha. Outra coisa também de assédio que eu lembro-me que sempre nós crescemos a ouvir isto. Mas isto é por falta de sexo. Epá, dama. Estás a ver? Nós temos mesmo que fazer uma parte 2. Outra coisa. Vamos fazer uma parte 2. Sim, vamos fazer uma parte 2. Obrigada a todos por nos acompanharem. Sim. E só, espera só um bocadinho antes de nós dizermos tchau. Recomendar mais 2 séries de assédio. Uma delas é a Betty Feia, em que ali há assédio for days, weeks, months. E a outra é Mulheres, que é uma série da TVI e que vocês podem encontrar na TVI Play Online, que também reporta e fala de situações de assédio no ambiente de trabalho e que é extremamente interessante. E agora sim... Obrigada a todos por nos terem acompanhado. Nós vamos continuar a ler, vamos deixar também tudo o que nós utilizamos, como é que se diz, Leia? Sim, toda a bibliografia que nós fomos utilizando aqui ao longo tudo o que nós citamos. E até mais, vamos deixar outras coisas para vocês lerem, tanto de livros, filmes... E várias histórias. Séries, porque nós histórias estamos a falar pessoais. Das nossas, não é? Mas não conseguimos dar em números, porque eu sei que há pessoas que vão dizer, mas a minha história não é... Como é que eu sei se é assédio ou não? Porque não é igual à vossa ou nem parecida. Sim. Mas eu encontrei um artigo com histórias de portugueses que emigraram e outras pessoas também que emigraram, que contam as suas histórias. Sim, não é? Exato. E era o que nós estávamos a falar inicialmente, que qualquer profissão, departamento pode existir, Exato. Não é? E então, sim, vamos deixar tudo isso para vocês lerem, poderem estudar e poderem se informar. E muito obrigada, muito obrigada do fundo dos nossos corações. Obrigada a todos. Exato, a todos, todas e todos, a quem nos acompanhou neste episódio. As nossas redes sociais estão abertas para vocês que, se quiserem falar connosco mais sobre este tema, nós vamos fazer um post no Instagram sobre isto, para vocês poderem comentar ou no post, ou mandar DM se quiserem. Ou à vontade. Sim, ou no vídeo do YouTube. Quem está a ver no Spotify é que é mais complicado, então nós recomendamos ir acompanhar-nos ou comentar no YouTube ou comentar no Instagram. E muito obrigada. Cuidem-se, nós vemos no próximo episódio do Afro Europeu. Bye. Bye.